Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos toda semana o executivo C-Level do setor para falar sobre negócios, logística e também supply chain. E hoje o nosso bate-papo é sobre imersão, é sobre compras, é sobre o profissional de compras 4.0. Para vocês que não me conhecem, eu sou o Rodilson Silva, o Tuco, e hoje eu tenho a honra de receber meu amigo Douglas Marques, que é executivo de compras, também fundador do Café com Comprador, é uma plataforma de conteúdo para profissionais e executivos de compras, gestão de contratos e também fornecedores. O Douglas é formado em administração, pós e marketing internacional pela Universidade Metodista, tem especialização em suprimentos pelo programa de Procurement Leaders de Boston dos Estados Unidos e MBA executivo em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Já esteve aqui comigo anteriormente e hoje vai falar de algo muito importante, que é a educação em compras. É um programa de imersão que vai capacitar aí os profissionais de compras que querem estar preparados para o futuro aí dessa área, tá bom? Sem mais, recebemos no palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje, Douglas Marques. Douglas, como sempre, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Muito obrigado, Rodilson. Obrigado a todo mundo aí que está assistindo. Um prazer estar aqui com você novamente. Me sinto muito bem, muito feliz aqui contigo. E bora lá, galera. Bora lá, vamos falar de compras, vamos falar de muita coisa boa aí, cara. Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Meu amigo, dando continuidade ao nosso bate-papo, gostaria de falar um pouquinho novamente, até porque a gente vai falar de um programa de imersão. Eu queria conhecer um pouco do seu background, que você pudesse falar pra gente, primeiramente, não só dos trabalhos que você já vem fazendo durante todos esses anos, mas falar um pouquinho de onde surgiu essa ideia. A gente falou no nosso último bate-papo da importância, né, do profissional de compras, de estudar, de se capacitar, principalmente nesse momento que a gente sabe que teve a pandemia, em que eles tiveram que se reinventar, e essa reinvenção se faz a necessidade de você estudar, de você aprender com profissionais qualificados, que eu sei que fazem parte aí do programa de imersão. Você poderia falar primeiramente para a gente um pouquinho, né, sobre a sua trajetória, considerando a sua expertise, sua experiência em marketing. Conhecemos um pouco mais sobre o Douglas antes da gente entrar no nosso tópico principal. Legal, cara. Obrigado, Rodilson. Bom, eu trabalho em compras há muitos anos, são praticamente 24 anos que eu trabalho em compras. Comecei lá, né, estagiário e vim passando por todas as funções, as etapas aí, né, de os cargos e tudo mais. Fui assistente de compras, fui comprador júnior, pleno, sênior, coordenador, gerente, head. Assim, graças a Deus eu tive uma carreira bastante atuante em compras, eu tive muitos desafios, trabalhei em muitas empresas e mais agora, né, para os últimos anos, a gente fundou o Café com Comprador, a Educação em Compras, né, que é a minha empresa que está executando aqui o evento de imersão em compras. E aí foi quando eu comecei a mergulhar mais, né, cara, nessa questão de ensino, de educação. Comecei a pegar muito do que eu aprendi na minha carreira para ensinar e aí foi quando a gente de fato criou a imersão, né? Eu acho que a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre a imersão, mas a minha carreira, Rodilson, foi basicamente focada em compras. Eu saí um pouquinho o tempo, fiquei em vendas, fiquei um pouquinho em logística, mas sempre voltava para compras, né? Tudo que eu estudava também era focado em compras, então eu fiz lá administração de empresas, mas sempre olhando compras. Aí eu fui estudar marketing internacional, mas sempre olhando também a parte de comércio exterior, de compras internacionais, sempre dava uma pisadinha em compras, né? Depois fui fazer MBA, mesma coisa. Fazendo MBA, mas sempre olhando a parte de negociação, a parte estratégica de aquisição. Fui estudar fora também nos Estados Unidos e lá de novo também olhei compras, então fiz um curso de negociação com fornecedores, depois fiz um curso de compras estratégicas, depois fiz um curso de inglês para negócios e sempre olhando compras. Então, cara, foram aí 20 e poucos anos atuando, trabalhando, estudando, minha vida é compras, cara. Acho excelente, até porque quando a gente bateu o papo anteriormente, a gente falou sobre as características do profissional de compras, a gente inclusive falou do gap, né, em relação a
profissionalização, né, desse empregado, desse profissional. A gente conversou sobre diversos outros assuntos relacionados ao aprendizado, gaps, idiomas, que é tão importante hoje, né, de você saber fazer a leitura do teu cliente ali para poder vender bem, identificar que a pandemia ela surgiu num momento em que foi difícil o profissional de compras que estava acostumado no olho do olho e também teve que se reinventar. E através disso você está trazendo o programa de imersão que tem por objetivo exatamente preparar esse profissional de compras para se tornar um profissional de compras 4.0. Antes da gente falar da imersão, como foi o seu aprendizado? Até porque desde o início a gente falou, você, né, foi estudando, foi aprendendo no decorrer dos anos, foi aprendendo na prática, foi galgando novos horizontes profissionais em diferentes áreas, não só na sua área profissional, mas também na área de estudo e preparação. Eu gostaria que você pudesse falar até um pouquinho desse aprendizado que com certeza, eu tenho certeza que vai se assemelhar a muitos outros profissionais que estão aí no mercado e que querem também seguir esse exemplo, já deixando claro que estudar faz toda a diferença, por isso que a gente tá aqui para falar de estudo e de imersão. Com certeza faz toda a diferença. E assim, cara, o comprador ele não tem uma faculdade de compras, assim como o profissional de marketing, o profissional de vendas, até mesmo o profissional de logística, o profissional de vendas ali, que tem cursos, que tem graduação. Mesmo que isso. técnico, né? Exatamente. Então, não existe uma faculdade de compras, né? O que nós temos hoje? Nós temos algumas pós-graduações, nós temos algumas MBAs de compras, mas o curso mesmo ali de formação não tem. Então, como é que eu cheguei nessa questão de estudar compras? A minha vida inteira foi trabalhando dentro da área de compras. Então, eu trabalhei em indústria, trabalhei em comércio, trabalhei em consultoria. E cada lugar que eu trabalhava, eu procurava buscar muita metodologia, buscar cursos técnicos. Então, eu fui me especializando dessa forma, mas, cara, não tem como falar de outra forma. Você aprende na prática, você aprende no dia a dia, você aprende trabalhando. Isso, de certa forma, por um lado é bom, porque você fica bastante experiente ali no que você está fazendo, mas por um lado é ruim porque você precisa passar por vários anos trabalhando para você aprender, né? Diferente de você fazer uma faculdade, porque ali 3, 4 anos fazendo faculdade você aprende muita coisa e aí é só você implementando. Na área de compras é o contrário. Você aprende trabalhando, vai trabalhando, aí que você começa a entender aquilo e depois vira uma metodologia, depois vira um método, vira uma prática, né? Então, é difícil, o comprador hoje sofre ainda com isso, mas hoje nós temos vários cursos, né? Tem empresas que fazem curso, tem muitas instituições que já estão fazendo ali uma especialização, então hoje nós temos um pouco mais de opção, mas na minha época eu não tinha, cara, então eu tive que meio que aprender ali no dia a dia, aprender errando, né? Aí você erra 2, 3 vezes aprende, aí você erra de novo, aprende, então foi bem complicado, cara, mas a nossa batalha, Rodilson, agora é essa, né? Levar a educação pro comprador. Eu não quero que os compradores de hoje em dia sofram igual a gente sofria lá atrás, de ter que errar, de ter que tomar bronca do chefe, de ter que fazer compra errada para poder aprender, né? Então esse é um dos principais pilares da minha empresa, que é a educação compras. Eu acho interessante que você até falou, MBA e pós-graduação existem no mercado, mas a gente sabe que MBA e pós já é para um profissional que ele já tá com o tempo ali atuando no mercado. E no caso da imersão, quem é o profissional que é indicado, né? Que tipo de profissional pode ter acesso? Existe alguma restrição? Como que funciona realmente esse processo para que ele se qualifique? Até porque eu entrei no site, eu vi lá fotos, são diversas pessoas, não é só o Douglas, são diversos profissionais do mercado que estão atuantes aí com você para trazer o melhor conteúdo possível. Quem pode hoje participar? Que tipo de profissional? Quem é o público-alvo específico do profissional de compras e da imersão? Muito bom, cara. Não tem assim, não é direcionado para um cargo. É para o comprador sênior, é para o gerente. Não, é para o profissional de compras. Por quê? A imersão, ela é focada em alguns elementos que permeiam compras. A gente não vai entrar lá e ensinar como que você vai fazer uma compra. Não é isso. O que a gente vai ensinar? Como você vai se comunicar bem, como você faz para controlar as finanças e negociar bem a parte financeira, como que você vai ter uma resiliência no processo, como você faz uma autoliderança. A gente vai ensinar como você gerar uma motivação. Que eu acho que são as qualidades que demora muito mais para o profissional que não tem esse tipo de preparação, ele conseguir. Exato. Você talvez vai conseguir reduzir o tempo que ele levaria talvez anos, né? E ele já consegue sair mais preparado para poder enfrentar o mercado de trabalho nesses momentos atuais. Exatamente isso, é o que a gente fala. A gente vai ali fazer em 10 horas, 10, 11, 12 horas ali, que a gente vai ficar ali sentado sentado entre aspas, né? Porque tem um monte de coisa legal para fazer. Você vai aprender o que você aprenderia 5, 6 anos no seu trabalho. Por quê? Nós vamos levar, Rodilson, os melhores especialistas em cada tema. Vou dar um exemplo para você. A gente vai falar sobre compras, o futuro que tá chegando para compra. Eu não vou ficar falando de como comprar hoje, porque, cara,
cara, tá mudando. A gente acabou de passar por uma pandemia, por guerra, por um monte de coisa. O perfil do comprador de hoje, ele é diferente de tudo. Então, quem que vai falar isso? É um profissional que a gente foi buscar, que é o Davi Carvalho, um amigo parceiro nosso, que acabou de passar lá fora, foi estudar nos Estados Unidos, foi fazer trabalho fora do... Ou seja, o cara tá trazendo o que há de melhor, mais moderno, mais eficiente no mundo para o comprador poder aprender. A gente vai falar, por exemplo, de autoliderança, resiliência, disciplina. Quem que a gente buscou? Um profissional lá do Rio de Janeiro, da Polícia Militar, do Batalhão de Operações Especiais, do BOP. Ou seja, é o melhor cara possível do mundo para falar sobre isso. E assim por diante. Então, cada pessoa que vai pisar no palco lá, cara, é o melhor especialista naquele tema. E o meu papel ali é juntar todo mundo e trazer para compras isso. Porque o comprador, para se dar bem no dia a dia, ele precisa comunicar bem, ele precisa gerir bem as finanças, ele precisa ter motivação, ele precisa ter confiança, ele precisa gerir bem o tempo. E são essas coisas que a gente vai ensinar, entendeu? Porque a metodologia lá de, por exemplo, Strategic Sourcing é importante, é legal, bacana, mas dá para aprender de uma outra forma. Dá para você estudar em um outro momento. Então a gente quis juntar esses especialistas para realmente dar uma experiência única. Então, e o slogan é Luz, Música e Imersão. Por quê? A gente fez um trabalho muito forte de soft skills. Através da luz, através da música, a gente consegue abrir a mente da pessoa, a gente consegue fazer com que ela relaxe para aprender. Então a pessoa vai entrar ali na sala, ela já vai ter um impacto, porque ela vai estar num ambiente com luz, com música, mexendo ali na cabeça dela para ela poder receber melhor os elementos, os conceitos, as práticas, as boas práticas, e de fato ela vai sair de lá transformada. Diferente de um treinamento comum, não falando que é ruim. Existem treinamentos muito bons, lógico, mas é diferente, né? Eu acho que é igual que você falou, Strategic Sourcing. É algo específico. Teoria e prática é algo mais específico que a pessoa vai pegar, que vai ter que escrever, que vai ter que ler, que vai ter que estudar e assim por diante, né? Eu tô entendendo que a imersão é algo disruptivo, é algo diferente, que tem por objetivo trazer à tona as soft skills e principalmente essa toda a identificação que demora anos para a pessoa adquirir, ela vai adquirir num curto período de tempo. Então, no nosso tema, até imersão em compras, a educação do profissional de compras 4.0. Você deixou bem claro que você selecionou profissionais a dedo, os melhores profissionais de grandes empresas, palestrantes, né, assim por diante aí do Brasil, referente a esse tema. Como funciona, no caso, essa formação? A gente falou da parte da teoria, eles vão lá, vão trazer palestra, vai participar de painéis, assim por diante, trazendo a experiência e o que há de mais moderno, quer seja fora do Brasil, quer seja dentro do Brasil. Na prática, como que vai funcionar isso? Até pra gente entender como é que o profissional de compras vai entrar lá, qual tipo de experiência ele vai ter, como é que ele vai sair, qual é a expectativa da experiência como um todo aí pra imersão. É um dia recheado de atividades. Então, cada tema vai ser um mergulho no tema, aí a gente vai e tira a pessoa. Mergulha de novo, tira a pessoa. E cada intervalo de palestra, nós vamos trazer uma atividade para a pessoa relaxar, desestressar, fazer um alongamento, relaxar a mente. Por quê? Quando a gente mergulhar no tema, os palestrantes, né, os especialistas que estarão lá, eles vão passar a experiência deles para os profissionais e na sequência eu vou sentar com eles e vou entrevistá-los. E aí que tá o negócio legal, porque eu vou começar a pegar dúvidas das pessoas. Porque o comprador que tá lá, vamos pegar um exemplo, comunicação. Ele vai sentar e vai assistir o Carlos Moreno, que é diretor do Rotary, ele é especialista em comunicação, mais de 30 anos, é dono de uma empresa de comunicação, o cara é fera, e o Fábio Marques, que é apresentador de televisão, trabalhou no Gugu, no Ratinho, o cara é especialista em comunicação. Esses dois profissionais, eles vão passar o que eles aprenderam na vida deles para o comprador. Legal. Só que como é que aplica para compras? Aí entra o Douglas. Então eu vou chegar, vou sentar com eles e vou começar a aterrissar em compras isso. Mas como, por exemplo, o profissional de compras consegue se relacionar melhor com o seu stakeholder, seu fornecedor, seu chefe? Como é que ele usa a comunicação para pedir um aumento, para pedir uma promoção, para usar de negociação, para ser entrevistado no GuiaCast? Como é que ele usa a comunicação para poder ter um ganho, uma performance melhor? E aí que vem as dúvidas de compras e aí que o comprador vai tomar nota, vai captar. Ou seja, é metade do tempo benchmark, boas práticas e metade do tempo, cara, exercício pro comprador capturar aquilo. Percebe como vai ser profundo o negócio? E a gente vai repetir isso. Tô arrepiado, cara, de falar isso, ó. Nós vamos repetir isso tema por tema. Agora você imagina você ficar dentro de um ambiente com música, com som. Nós vamos levar um DJ profissional, cara. Até porque a gente não aprende só com a visão. Existem diversos outros sentidos. A gente sabe que esse aprendizado faz parte de um pacote completo. E você explorar isso... Existem lojas, né, que a gente fala de cheiros, que você entra na loja e você já associa. Então é importante a gente entender que o aprendizado
aprendizado não é só aqui. E vocês estão fazendo isso excelentemente. Eu acho que vai ser muito bacana, né? Muito interessante. O profissional de compra, a gente sabe que existem diversos pilares, né? Que eles vão decorrer ali do profissional, que ele tem que ter para poder ele exercer e ser um profissional reconhecido no mercado. Uma referência que já aplica, né? Em parte ou full, todas essas características. No caso da imersão, que pilares são esses que vocês vão abranger mais, né? Você deixou até bem claro, Strategic Source é algo que a gente não vai abordar, porque é algo mais técnico e é algo que ele pode aprender de outra maneira. Mas no caso da imersão, que pilares são esses que vocês pretendem colocar em prática para que ele saia ainda mais imerso nessa experiência de compras que vai acontecer? Excelente pergunta, cara, porque assim, o comprador, ele tem hoje 1 milhão de fontes de consulta para ele aprender, por exemplo, negociação. Ele pode aprender negociação com quem ele quiser, ele pode estudar aonde ele quiser, com qual autor ele quiser. Negociação, você tem mais de 100 mil fontes ali para você estudar. Eu não vou ensinar o cara a negociar lá, mas eu vou ensinar ele a falar bem, a reagir diante de pressão, a liderar a mente dele, a ter resiliência, a cuidar das finanças, ou seja, são coisas todas elas que ele usa para negociação. Então, se o cara aprender tudo isso, ele vai negociar de olho fechado com qualquer pessoa do mundo. Com o melhor negociador do mundo, ele consegue negociar. Então, quais são os pilares que a gente vai colocar lá? Primeiro é comunicação. Nós vamos colocar qual é o papel e o poder de você se comunicar bem. Você sabe disso, você é um comunicador. Hoje, a sua carreira é bem sucedida porque você comunica bem, você consegue trafegar entre os empresários, você consegue falar com qualquer tipo de pessoa, negociar. Inclusive, eu já entrei em empresas pela comunicação, né? A pessoa vê a diferença, vê tudo que você faz, você se comunicar não só como profissional, mas em suas redes principais, como é que você se posiciona, se comunica, você vende através da sua imagem, com o que você fala, tudo é um pacote completo. Isso faz bastante diferença, com certeza. Quem não comunica, cara, principalmente em compras, não tem êxito, não consegue avançar, não consegue. Então isso é um ponto. O outro ponto é finanças. Cara, o brasileiro não sabe investir. O brasileiro não sabe cuidar de dinheiro. Não sabe, mas não estou criticando, eu estou fazendo o quê? Um apontamento da realidade. Né? Você vê alguns países lá fora que a criança aprende na escola a olhar para isso. Aqui não, aqui, por exemplo, hoje, né, a mentalidade está mudando, mas até 5, 6 anos atrás, que não tinha esses youtubers de finanças, ninguém sabia o que era um CDB, RDB, poupança, ninguém sabia nada disso. Então nós vamos falar disso, né? Por quê? Para a pessoa cuidar do dinheiro da empresa, ela tem que cuidar do dela primeiro. O cara precisa saber o que ele faz com o dinheiro dele para cuidar do dinheiro da empresa, senão ele não consegue, não tem nem noção do que está acontecendo lá, senão ele vai ficar só negociando condição de pagamento. Não vou te pagar à vista, vou te pagar em 30, 90, mas por que está sendo feito isso? O que é um fluxo de caixa? O que é uma rentabilidade? Outro ponto é RH, não falei aqui ainda, mas nós vamos falar de RH. O que é RH? Quem contrata, quem arruma emprego. Dentro da empresa, a área de RH, ela faz isso também, mas não é só isso. RH cuida de postura, imagem, motivação. O RH, ele é recursos humanos. Então, tudo que é ligado ao fator humano, nós vamos ter uma pessoa lá explicando isso. Então, o comprador hoje é um cara que ele precisa muito disso. Ele precisa saber como é que funcionam as pessoas, para ele poder se relacionar bem, para aplicar a comunicação. Mas antes ali é a questão de RH. Outra coisa, a gente vai falar também como é que ele tem que se comportar na empresa. A gente vai falar também, até mesmo se ele quiser arrumar outro emprego. Como é que faz um currículo? O que o recrutador olha? Qual é a postura? Isso é um terceiro pilar. Outro pilar, autoliderança, né? Que é o Thiago, que vem lá do BOP e vai falar de autoliderança. Cara, não adianta você comunicar bem, entender de finanças, entender de RH, se você não se lidera. Você vai errar, você vai ser precipitado, você não vai deixar a coisa acontecer errado. Então, a autoliderança, ela passa por disciplina, treinamento, resiliência. Então, tudo isso está incluso ali na autoliderança, tá? Depois a gente vai falar também um pouquinho de motivação. Se você não tiver uma motivação saindo de dentro de você, para tudo. Você pode estudar, você pode fazer o que você quiser, você pode estudar na Harvard, você pode trabalhar onde for. Se você não se automotivar, meu amigo, você não sai nem da cama de manhã. Então são esses pilares que a gente vai pegar todos eles, amarrar e colocar compras no meio, entendeu? Então, aqui, cara, vai ser uma explosão de conhecimento. Não, na minha cabeça, o que é que eu tô entendendo? Ele tem que ser especialista em compras e generalista nas demais funções, até porque que inclui soft skill, que inclui RH, que inclui negociação, finanças e assim por diante, porque ele tem que entender muito na área de compras, com certeza, ele é especialista na área, e transitar nas demais atividades, e eu acho que a imersão ela vai trazer exatamente isso com especialistas do setor, com os melhores ali do mercado. Cara. Escolheu ali assim, ó, tipo, fisgou um de cada lugar. A gente tá montando isso há muitos meses. Eu fiz uma imersão em dezembro, né, do ano passado, que foi um sucesso. E aí, cara, as pessoas pediram, quero mais, quero de novo. Então a gente tá desde o ano passado, Rodilson, montando esse negócio. Escolhendo o que tem diferente dessa imersão para anterior? Por exemplo, até porque aqueles que gostaram, que participaram da primeira, pode participar da segunda? Pode participar. Inclusive, quem foi na primeira, se procurar lá falar com a gente consegue até
até um desconto, né, no preço, até porque a pessoa já investiu lá atrás também. E o que vai ter diferente? Primeiro que a gente aprendeu muito mais como é que funciona uma imersão. Aquela que a gente fez foi a primeira, essa vai ser uma segunda edição, então ela vai ter elementos novos. Tem um monte de surpresa nova, né, tem um monte de coisa nova que a gente vai fazer. Os palestrantes que a gente tá trazendo, a gente trocou alguns elementos que a gente tá trazendo. Por exemplo, a gente não tinha falado na outra imersão de autoliderança, de resiliência, de treinamento. Agora a gente vai falar disso, né? A gente também não tinha falado muito de RH lá, agora a gente vai falar de RH. Comunicação a gente falou, mas agora a gente vai trazer 2 pessoas pra falar, então são coisas novas que a gente tá colocando. Não, você já me convenceu. Na verdade, só profissionais de compras que pode participar, não? Não, todo mundo, porque assim, cara, não é só o comprador que precisa disso tudo, né? Você que é um cara de logística, se você não se comunicar bem, se você não entender de finanças, se você não tiver motivação, se você não tiver isso tudo, você também não vai ser um bom profissional. Dependendo da área, você compra em todo lugar. Até porque se você para pra pensar logística, você compra frete. Exato. Você negocia frete, você negocia contrato, você negocia tudo. Container, caminhão, entrega, então, serviço, mão de obra, embalagem, tudo, né? O vendedor também, o empresário também. Então, essa imersão ela é aberta pra todo mundo, lógico. Somos profissionais de compras, mas a gente também permeia as outras áreas. Sim. Um cara que é empreendedor, por exemplo, e for nessa imersão, cara, ele vai sair de lá transformado. Ele vai impactar na empresa dele com muito mais energia. E, cara, uma coisa que eu não falei até agora, que isso aqui é um método. Não é só o slogan do evento, é um método. O método Luz, Música e Imersão é um método que eu criei com base nos meus 24 anos de experiência, todos os cursos que eu fiz, e eu ensino esse método. O que é esse método? Como você consolidar tudo isso que eu falei e aplicar no dia seguinte na empresa. Então eu vou projetar, eu não vou falar aqui, né? Só vai saber quem for na imersão, mas lá eu vou revelar o método Luz, Música e Imersão. Ou seja, vou projetar realmente e vou mostrar como é que a pessoa consolida isso, como é que ela implementa na empresa e como é que ela apura e entrega resultado. Quem foi na última imersão em dezembro, mandou mensagem pra mim falando, cara, foi o melhor evento que eu fui na vida. E na semana seguinte, 10 dias depois, as pessoas implementaram nas empresas. Já tô tendo resultado. Sério, cara. Se você entrar lá no meu site, você vai ver os depoimentos lá. E outra, Rodilson, depoimento espontâneo. Eu não fui lá perguntar pra pessoa, pra pegar e colar no meu site. Não, a pessoa mandou um e-mail pra mim, falou, gostei, entendeu? E foi assim, e a gente fica muito feliz, né? Porque uma coisa é você ficar perguntando, né? Dá um depoimento aqui a outra coisa é a pessoa vir te procurar e dar o depoimento, né? Então isso me deixou, assim, né, muito feliz, e a equipe também, né? Porque não é só o Douglas, né, cara? A gente tem uma equipe muito grande atrás aí que faz tudo isso. O Douglas é o cara que vem aqui que fala, mas lá atrás tem um staff muito grande, né, cara? E qual que é o cronograma da imersão? O que as pessoas podem esperar lá no dia do evento? Até porque lá no site eu vi a foto de vários outros speakers, né? Então tem diversos temas que vocês vão abordar. Qual que é o cronograma que vocês estão trabalhando, local, data e assim por diante? O que as pessoas que querem participar precisam estar fazendo aí para estar com vocês? A imersão vai ser no Espaço Fit, né? Dia 21 de maio, né? Daqui a alguns dias aí. É um sábado, 21 de maio, no Espaço Fit da Granja Julieta, em São Paulo. É um evento presencial. Ele começa às 9 horas da manhã, então a gente recomenda que as pessoas cheguem mais cedo, até para poder estacionar e poder realmente chegar com calma, né? Começa às 9 e acaba às 20, tá? Então a pessoa vai ficar lá das 9 da manhã às 20 horas da noite. Te confesso que quando o pessoal sair, eles não vão nem querer ir embora, vai querer ficar lá, porque o negócio é muito bom, cara. E aí durante o dia tem o coffee break da manhã, tem o coffee break da tarde, a gente dá um intervalozinho para almoço, para as pessoas poderem ali dar uma ligadinha pra família, tô vivo aqui, hein? Eu só tô na imersão, mas daqui a pouco eu volto. E vai voltar até melhor como ser humano, cara. Vai voltar melhor pra casa. Esse é um outro entregável, né? Quando você aprende esses soft skills, você não melhora só como profissional, cara. Você melhora em casa. Você vai ser um melhor marido, um melhor pai, uma melhor esposa, uma melhor mãe, né? Você vai ser um ser humano melhor. Então é isso, cara. Das 9 às 20 horas. E uma coisa importante. Precisa reservar o ingresso. Precisa entrar lá no site do Educação em Compras. Porque, cara, restam poucas vagas. A galera realmente tá procurando muito. Porque é um evento que a gente faz. Não tem muitas posições lá. São 60 e poucas vagas, então quem tiver interesse, corre lá, educaçãocompras.com.br/imersão. Precisa correr, cara, reservar ingresso, senão não vai ter, não. É aquilo que a gente falou, disrupção, pessoal. Se você quiser conhecer esse método, né, Luz, Música e Imersão, acesse aí imersãoemcompras.com.br/imersão para poder ter acesso e já reservar a sua vaga.
Nosso tema de hoje, imersão em compras, a educação do profissional de compras 4.0. Douglas, dando continuidade nessa jornada aí, como você falou, de imersão, como é que você acha que os profissionais poderão se destacar por participar desse conteúdo, como a gente falou, disruptivo, né, voltado aos profissionais de compras do Brasil? Principalmente se deixou bem claro, é algo que eles aprendem, é algo que é aplicável, é algo que é imediato, que você já pode colocar em prática na mesma semana na sua empresa. Como que esses profissionais, através desse conteúdo, poderão se destacar e principalmente fazer a diferença na área de compras? Então, cara, excelente pergunta, Rodilson. Sabe por quê, cara? É assim, ó. O comprador, para ele poder fazer uma mudança na área de compras, ele depende do coordenador, que depende do gerente, do diretor, que depende do RH, que depende dos clientes internos e depende do financeiro, depende de todo mundo. Então ele não consegue, às vezes, mudar alguma coisa. Eu já implementei transformações em compras que movimentam a empresa inteira. Você contrata consultoria, você faz, cara, um trabalho gigante, dá super certo, mas você tem que ter tempo, investimento e apoio. O método Luz, Música e Imersão, você não precisa de dinheiro nenhum para implementar. Eu vou ensinar o comprador a fazer a diferença no dia seguinte. Por quê? Porque depende dele aplicar a comunicação, cuidar ali da forma que ele está tratando o processo dele. Eu vou ensinar ele a entregar pequenos resultados, de repente em uma, duas categorias, de repente em uma negociação, em um processo, e a partir disso ele começa a gerar resultado e aí aparece na empresa o que ele está fazendo e isso pode desdobrar numa transformação geral. Então a grande diferença do método Luz, Música e Imersão você consegue no dia seguinte, sem depender de ninguém, fazer mudanças na sua empresa. Esse é o grande entregável da imersão. Eu, cara, demorei assim mais de 20 anos para colocar no papel esse método, porque eu precisei fazer muitas transformações em compras, eu precisei contratar muitas consultorias, né? Você sabe disso, né? A consultoria vai lá, olha como é que tá a Monto as is, aí propõe lá o to be, vamos mudar, aí tem que envolver todo mundo, é uma gestão de projetos, depende às vezes assim de tanta gente, cara, que você fica enroscando. Funciona, mas demora 1 ano, demora 6 meses. Esse método não, cara. Em 1 semana você consegue entregar o resultado. Isso eu acho excelente. Aquilo que a gente falou, né? O profissional especialista da área de compras. Eu acho que é um treinamento, é uma preparação. De imediato ele já coloca em prática e que faz a diferença para a carreira dele inteira, principalmente quanto mais ele usa. Principalmente nesse momento. A gente sabe que o profissional hoje, tudo mudou, né? Nesses 2 anos. Acho que nunca a soft skill ela fez tanta diferença na carreira do profissional como tá fazendo hoje, né? A gente for pensar no líder do passado, como era, e o líder que se faz necessário nesse momento é totalmente diferente, né? Você aprender sobre liderança, como profissional de compra também faz a diferença, e do contexto da imersão é exatamente isso, né? E os profissionais, principalmente aqueles que estão no início da carreira, né? Porque eu acho que os profissionais que já têm um tempo na carreira, eles vão assimilar isso de uma maneira, os profissionais que estão começando agora, que tem mais dúvida, que tem toda aquela insegurança, vão começar de um jeito. Como é que vocês pretendem talvez abordar esse tema de imersão para todos os profissionais e principalmente sanar essas necessidades de cada nível, dependendo da carreira que aquele profissional está? Cara, isso é excelente porque assim, a imersão ela se aplica desde o auxiliar, o assistente, até o diretor executivo. Por quê? Todo mundo hoje tem um desafio na sua empresa, seja o profissional que é mais júnior, o profissional que é mais sênior ou o gestor. Todo mundo tem um desafio. Como é que é o método Luz, Música e Imersão? Ele vai ensinar como você vai fazer aquilo, independente de cargo, posição, nível e do tamanho do desafio. Pode ser um desafio pequeno, às vezes de fazer uma mudança de processo, ou pode ser um desafio grande, né? Qual o desafio grande? Às vezes é um desafio de reestruturar a área inteira e fazer um novo momento. Não importa. O método serve para todo mundo. O que a gente vai ensinar para a pessoa? Como ela vai colocar em prática isso, né? Vamos supor, o Rodilson precisa fazer uma contratação de um prédio, né, para montar o GuiaCast lá no prédio. É um desafio gigante. Então, se você for lá, nós vamos te mostrar como você vai fazer passo a passo para você poder fazer esse trabalho de uma forma perfeita. Mas o meu desafio é pequeno, eu só quero fazer uma coisa pequena na minha empresa. Não tem problema. Nós vamos ensinar você a fazer isso. Independente do nível, independente do desafio. O método, ele ensina você a fazer, sem depender de investimento, consultoria, sem depender de muitas coisas, dependendo só de você, só do comprador. Se o comprador quiser fazer, se tem vontade, ele tem energia, ele vai fazer no dia seguinte, entendeu? Só não posso revelar como é o método. Não.
Tem que gerar expectativa, né? Acho que o profissional de compras está buscando, desde sempre, né? Buscar se aprimorar. Não é nada diferente do que já acontece hoje no mercado para outras atividades. Eu, principalmente como profissional de logística também, né? Comecei com aquele programa de tecnólogo bem no início, quando ainda estava começando a ter. Eu acho que é bastante importante você já ter algo bem qualificado nesse início, principalmente os profissionais que estão começando agora, que já prepara para ele se destacar e principalmente tá atuando e se preparando como um profissional de compras 4.0, como a gente falou. Douglas, para finalizar, né, a gente sabe que você agora, né, tá full nesse processo de imersão, nesse processo de tá sempre junto com o profissional de compras. A gente não entrou muito no detalhe, mas aí você tem o Café com Comprador, que sempre foi também um meio para poder trazer conteúdo relevante para o profissional de compras e suprir essa necessidade tão importante, né, que o profissional de compras tinha no mercado, através do café. Você tem diversas outras atividades e funções que você exerce, né? Eu acho que é bastante importante estar inserido nesse meio. E para a gente finalizar, eu gostaria que você pudesse exatamente falar pra gente quais são as expectativas da imersão, né? O que você espera tá agregando de valor como profissional de compras e principalmente suprir essa necessidade tão importante dos profissionais que buscam se qualificar e tá exercendo essa função especialista de profissional de compras 4.0. Legal, cara. Você falou bem falado, né? Eu hoje atuo também no Café com Comprador, né? O café hoje, ele se tornou um grande ecossistema, né? Então, ali dentro do café, a gente tem canais de relacionamento, canais de benchmark, canais de conteúdo e negócios, né? Então, o café virou uma plataforma de mídia com canais de conteúdo, relacionamento e negócio. Também estou lá na NGC, né? Reestruturando a empresa depois da pandemia e tal. A gente agora vai, de fato, lançar uma nova gestão. Inclusive, senhoras e senhores, o senhor Rodilson Silva também faz parte da NGC como diretor de logística. É uma honra tê-lo, né, conosco lá. Mas é na minha empresa Educação em Compras que eu consigo mergulhar numa das coisas que eu mais gosto, que é ensinar, né? Passar conhecimento, e o que eu não sei também a gente busca para poder ensinar, né? E aí, ali na Educação em Compras, a gente criou o evento Imersão em Compras, que é o que a gente está falando aqui. E, cara, sendo bem direto ao ponto, assim, minha expectativa é impactar as pessoas de uma forma que elas nunca na vida delas foram impactadas. E a gente faz isso, tá? A gente fez isso na outra e a gente vai fazer nessa. Isso é uma coisa que a gente garante. A pessoa que entrar lá, ela vai sair diferente. Vai mudar a vida dela pessoal e profissional. Isso não é argumento de venda, isso é a realidade. A pessoa sai de lá transformada. Então, criem expectativas mesmo, assim, porque a coisa é muito forte. O lance da música, da luz, tudo isso mexe com sentimentos, né? A pessoa vai chorar, vai rir, vai se emocionar, vai rever amigo, vai abraçar pessoas, vai se alimentar bem lá, vai conseguir realmente degustar coisas que a gente tá levando lá, vai receber conteúdo, vai aprender e vai sair de lá, cara, assim, transformada. Vai ser o melhor evento da vida dessas pessoas. Eu garanto isso, pode ir, pode me cobrar depois, porque realmente quem foi na última até hoje fala, cara, pelo amor de Deus, faz outra que eu quero ir. Eu ia até te perguntar isso, com que frequência vocês pretendem fazer, até porque vai ser uma imersão recorrente, quantas vezes por ano, novas edições, né, assim por diante, até porque a gente falou, isso é muito, como a gente deixou bem claro, né, algo que foca mais nos soft skills, que foca mais em qualidades que eles adquiririam só quando estivesse lá na frente, com muitos anos de bagagem dentro da área de compras. E a frequência, quais são as expectativas que eles podem esperar? Até porque pode ser que tenha gente, não consigo fazer agora, mas já vou me preparar para estar no próximo. Então, qual a frequência que vocês pretendem estar trazendo aí a imersão? Então, a gente quer fazer pelo menos umas 3 esse ano, né? Minha gerente de eventos ali vai me matar, mas a gente quer fazer umas 3, a gente quer fazer fora de São Paulo, inclusive. A gente quer fazer uma no Rio de Janeiro, a gente quer fazer uma em Minas, a gente quer fazer uma no Sul, uma no Nordeste, né? Se Deus quiser e tudo correr bem, a gente vai rodar o Brasil com essa imersão, né? Até pro que você falou, né? A última veio gente do Brasil todo, cara. Veio gente de Fortaleza, do Rio, de Minas. Não, e eu participei de uma imersão em logística semana passada, né? No final de semana que foi sábado e domingo. Quando eu fiz o post, muita gente comentou, quando vai ter aqui no Sul? O outro. Quando vai ter aqui no Nordeste? Então já é algo que as pessoas realmente buscam que esteja em outras localidades para ter oportunidade também de estar adquirindo esse conhecimento. Com certeza. Nosso objetivo é levar a imersão, sim, para todos esses lugares. A gente quer fazer pelo menos umas 3 esse ano. E essa agora, 21 de maio. E mais pelo menos umas 2 ou 3 aí pela frente aí, cara. Excelente. Então, pessoal, como a gente deixou bem claro, educaçãoemcompras.com.br/imersão. Se você que é profissional não somente de compras, né, de logística, de diversas outras áreas, né, entra no site, reserve a sua vaga, porque como a gente deixou bem claro, é por tempo
limitado. Douglas, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação, de estar dedicando aí seu tempo e a disponibilidade de estar contando um pouquinho aqui, né, dos seus projetos, né, da sua vida como comprador no GuiaCast. Eu gostaria que você pudesse fazer pra gente, deixar os seus contatos e fazer as suas considerações finais. Muito bom, cara. É sempre uma honra estar aqui contigo. Obrigado novamente. Né? Você também é muito bem-vindo lá no café e sempre que puder aí vamos falar. Pessoal, obrigado pela audiência. Né? Eu vou pedir primeiro que continue seguindo aqui, né, o nosso amigo Rodilson do GuiaCast. Eu sei realmente o trabalho duro que esse cara tem para poder levar conteúdo aí para vocês todos. Né? Acompanha essa rotina aqui desse meu grande amigo há muito tempo. Então, indica aí pros seus amigos, clique aí, dá lá o like, encaminha, faz barulho que esse cara aqui merece, né? E convidar todos vocês para estarem lá no dia 21 de maio, né, acompanhando essa imersão que a gente está preparando com muito amor, com muito carinho, tá? Reservem lá sua vaga, educaçãocompras.com.br/imersão. Reserve a vaga, não fique de fora, que vai ser o melhor evento da vida de vocês, tá bom? Nós estamos aqui preparando com muito amor e carinho, então a gente espera vocês todos lá, tá? Muito obrigado. Rodilson, meu irmão, cara, obrigado aí. Excelente, pessoal, tá aí, né, conhecemos um pouquinho da imersão em compras, deixamos bem claro que é um treinamento pro profissional que quer aí realmente algo bem disruptivo. Se você quiser saber um pouquinho mais, vou estar repetindo mais uma vez, educaçãoemcompras.com.br/imersão. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Douglas Marques, que é executivo de compras, fundador do Café com Comprador, que está trazendo aí para vocês a imersão em compras, onde falamos sobre o tema a educação do profissional de compras 4.0 através da imersão. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais supply chain e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratespodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Sem mais, eu sou o Rodilson Silva com Douglas Marques, que te envia o GuiaCast. Abraço a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau! Equalab.